Bethesda, seja bem-vindo, bem-vinda. Que esse tempo onde você decidiu estar aqui possa acordar a sua fé, acordar o seu interesse em fazer com que o testemunho de Jesus, a partir da comunidade, seja iluminado para fazer com que a tua trajetória, o teu caminho, se torne esse caminho de leveza, né? Porque às vezes a gente associa estar em um ambiente de fé, da religião, muito mais aos sentimentos e emoções de culpa do que a possibilidade da gente experienciar leveza, de sentir apenas aquilo que a gente já é e perceber que isso é suficiente, né? Então, é olhando para esse testemunho que Jesus nos anuncia, dizendo assim: olha, o meu fardo é suave e leve. Eu não preciso colocar mais obrigações sobre o que você já demanda tanto na correria da tua semana, da tua vida. Aí você chega no domingo, ainda tem mais ainda obrigações. Não. Esse tempo aqui é para a gente, quem sabe, silenciar um pouco tantos ruídos, né, que vão atravessando a gente e a gente não consegue, e fazer uma depuração daquilo que nos atravessa. O que é que está aí dentro de mim e de você, que precisa ser depurado, que precisa ser investigado, que precisa ser olhado com esse sentimento de novo, não de culpa, não de ressentimento, mas de dizer assim: poxa, basta o que eu sou, basta o que eu já tenho nas mãos. Mas talvez também você venha com a sensação de dizer assim: eu preciso de uma presença que me devolva sentido, coragem, sabor para a minha existência. Esse também é o lugar, porque o próprio Jesus vai anunciar e dizer o seguinte: olha, onde estiver 2 ou 3, eu estou lá, estou aí, eu faço parte da mediação desse encontro. Então a gente pode dizer que nesse espaço aqui há uma presença que deseja caminhar com você, que deseja caminhar comigo, que deseja fazer parte da tua trajetória e da tua jornada. Você quer ficar em pé comigo nesse movimento? Eu queria que você fechasse os seus olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente diminui a sedução para o lado de fora. Quando a gente fecha os nossos olhos, a gente permite com que a gente tenha a chance de encontrar mais o coração do que ser distraído e traído pelas imagens que estão à nossa frente. Quando a gente fecha os olhos, a gente tem a chance de ser mais atento àquilo que se escuta. E eu queria fazer esse exercício com vocês hoje aqui. O que é possível você escutar do teu coração? Ah, pastor, você não sabe como é que foi a minha semana. Não sei mesmo. Você não sabe como tem sido os meus dias. Não sei. Mas esse é o espaço onde você está aqui para confessar o que você traz no seu coração, o que perpassa aí os teus sentimentos, emoções e afetos. Esse é o lugar da tua confissão. Da confissão não por se sentir culpado, eu repito, mas da confissão daquilo que precisa ser verbalizado, daquilo que precisa ser dito, daquilo que precisa ser elaborado, para que de alguma forma se transforme nesse suporte existencial, que é a presença íntima, discreta e potente do divino, através do seu Espírito,
a acordar em nós sensações, sentimentos de que nós não estamos sozinhos, sozinhas. Há um Deus que se faz presença, há um Deus que é presença, há um vento que sopra ao nosso encontro como uma brisa suave, nessa experiência de nos reconectar com o sentido e o sabor da nossa existência. Talvez a gente traz tantas perguntas, tantas dúvidas, mas o que a gente pode ter hoje no coração é a certeza de um amor que nos cuida, de um amor que nos cura, de um amor que nos devolve encantamento, de um amor que acolhe as nossas tristezas e lágrimas, de um amor que repara o nosso destino, de um amor que tece a nossa jornada com as nossas forças. É por isso que você está nesse lugar. Esse lugar é um lugar não mágico, mas é um lugar de afeto. É um lugar que faz com que você possa dizer assim: é Deus que está falando comigo. Deus, durante esse tempo onde a gente consagra aquilo que nós somos, com reverência, a gente vem até aqui colocar e nos despojar, de abrir o nosso coração, de dizer assim: está doendo o meu peito e eu preciso de ajuda. Quem sabe nesse tempo aqui seja essa palavra, quem sabe nesse instante, nesse momento, seja como resposta a essas tantas perguntas que nós carregamos, e quem sabe a gente possa vislumbrar, perceber essa força interior que vai brotando, surgindo, florescendo, porque há um Deus que zela e cuida de nós. Que esse tempo seja um tempo curador, reparador para cada um de nós. Quem sabe o nosso coração também está alegre, jubiloso, e seja um tempo de gratidão, e por isso a gente perfuma, aromatiza a nossa existência com gosto, com sabor, com prazer, e por isso nós declaramos amor e afeto. Que seja isso esse tempo, é um tempo de cuidado. Cuida essa manhã de domingo, que venha sobre nós isso, acordando, surgindo, brotando, florescendo, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Vamos encher esse lugar de louvor. Toda a terra, sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos. Encher nossos lábios de louvor, cantar vem reinar em mim, Deus. Você faz presente nesse lugar, sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos cantar do início. Sobre toda a terra. Sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol.
coração sensível à tua presença, Deus. Sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Senhor, se faz presente aqui, Deus, que nosso coração seja sensível à tua presença, ao teu toque, Deus. Que a gente, Senhor, tenha ouvidos abertos para escutar o teu toque, o teu falar hoje aqui, Deus. Senhor, que o Senhor encontre o nosso coração quebrantado hoje aqui, Deus. Como o Johnny falou, a gente fecha nossos olhos para poder diminuir um pouco as distrações, baixar um pouco a rotação, tentar se fazer mais presente nesse lugar, estar inteiro nesse lugar, para que a gente possa tentar entender o que está se passando na nossa mente, no nosso coração. Faça desse momento um momento de louvor, de entrega a Deus. Eu olho para a cruz. Eu olho para a cruz, Aleluia. para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Cante bem forte pela cruz.
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantar bem forte agora, vem. O seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Aleluia, Deus. Que o teu Santo Espírito, Senhor, toque nosso coração, Deus. Toque no âmago do nosso ser. Senhor, que encontre a nossa dor e sare nosso coração, sare nossas dores, Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, aleluia.
provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar é meu coração, Senhor. é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Cante mais uma vez. Santo Coloque a mão no seu coração. és bem-vindo aqui. Vem inundar, Transforma a minha vida, Senhor. Que a tua presença inunde meu ser, Deus. é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Salva de palmas, que esse Deus seja maravilhosamente louvado. Nesse espírito ainda de adoração, vamos exaltar o Senhor, lembrando sempre que que Deus não precisa de exaltação. A gente canta esses louvores para a gente nos rememorar da grandeza de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Isso tudo é para que a gente possa sempre estar ciente que tem um Deus ao nosso lado para nos carregar, para nos ajudar. Muitas gerações reunidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre.
mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo, Santo, Sião, Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Eu quero ver as vozes e os anjos clamam. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta, Santo, Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Senhor, nós te exaltamos, Deus. Senhor, a gente te rememora, Deus, que tu és santo, Pai, para que a gente possa lembrar, Senhor, que a gente é feito à tua imagem, Deus, e que a gente pode sim, Senhor, tentar sempre melhorar, tentar sempre evoluir, Senhor. Pai, assim como tu vieste à terra, Deus, assim como tu sofreu, assim como tu passou por tudo que tu tivesse passado aqui, Senhor, a gente sabe que pode passar pelas nossas dores, a gente sabe que pode passar pelas nossas provações, a gente sabe, Senhor, que pode crescer, a gente pode evoluir, que a gente tem um Deus que está ao nosso lado sempre, Senhor, dando a mão, nos ajudando a passar por tudo isso, Senhor. Às vezes os dias estão cansativos, às vezes os dias parece que não vão terminar, parece que as semanas são intermináveis, e a dor parece que só vai aumentando, a dor parece que só vai crescendo, só vai apertando, ficando aquela dor mais fina, Senhor, aquela dor do nosso corpo, aquela dor do nosso emocional, Deus. Não deixa a gente esquecer, Senhor, que existe um Deus que nos cuida, um Deus que nos acompanha, um Deus que nos olha. Pai, todas as coisas têm solução, todas as coisas são para o nosso bem. Que a gente consiga, Deus, ter um olhar sensível para tentar amadurecer, para tentar evoluir, para tentar crescer diante das dificuldades da vida. Que sempre venha esse louvor aos nossos lábios, Deus. Que Tu és santo, Deus. E que a gente pode sim, Senhor, tentar melhorar. E vai passar por tudo isso, Deus. E os anjos clamam, Santo, sem enviação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. A tua igreja canta, e o povo
Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tu sempre serás, Deus. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Aleluia. Bora se sentar, queridos. Aleluia, obrigado. Que louvor lindo, que cuidou bem do nosso coração, da nossa fé. A gente pode dizer que o Piero veio crente hoje, né, gente? Nossa, bem assim mesmo. Aleluia. É muito bom ser ministrado por você, meu irmão, por tanta gente querida aqui, Morgana, Wendel, Clarinha. E é isso, gente, a gente precisa desse momento, né? Onde, às vezes, são essas canções, eu gosto de dizer isso até por uma questão pedagógica mesmo, são essas canções que tentam orar aquilo que a gente não consegue orar, que tenta dizer aquilo que a gente não consegue dizer, expressar. E aí vem misteriosamente como esse espaço de declarar o teu sentimento, trazer à tona, às vezes o que está aí no inconsciente se torna consciência e a gente consegue depurar e a gente consegue, sabe, formular aquilo que a gente precisa e está passando e precisa ressignificar. Por isso que a gente não pode abrir mão de estar aqui esse domingo após domingo. A gente não pode abrir mão desse espaço, porque é um momento e um acontecimento que nunca vai se repetir. É irrepetível. Por mais que a gente assista na transmissão, e a gente faz isso para que de alguma forma a gente também se aproxime do outro que não possa estar aqui presente, mas essa experiência aqui, da presença, do lugar, dos afetos, das vozes, de tantos sentidos, né, que vão sendo despertado, colocado, ambientado em nós, é irrepetível. Por isso que a gente não pode abrir mão de separar no nosso domingo, estar nesse espaço de fé. Amém? A gente vai se vir a Deus agora com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, esse é um momento também importante para essa casa. Essa casa precisa das tuas mãos, precisa do teu apoio, precisa da tua ajuda, e a gente faz isso se somando em solidariedade, né? A gente faz isso a partir do momento que a gente entende que nós somos parte desse lugar, dessa comunidade, e ela não sobrevive sem mim, sem você. E aí as informações estão aqui, né, do Pix, muitas de nós já têm cadastrado, mas você pode ir ali atrás fazer a sua doação através do gasofilaço, esse nome diferente, mas se você ainda usa dinheiro, você tem um envelope lá para você colocar na urna, né? E se você quiser fazer através do teu cartão, você também pode fazer, tem a maquineta. Então assim, eu queria que você não ficasse de fora. Se você pode, dentro da tua condição, dentro da generosidade do teu coração, que você não fique de fora desse momento. Esse é o momento da nossa casa, esse é o momento da nossa comunidade, esse é o momento onde a gente diz sim também a esse projeto, que é um projeto de existência. Não é um projeto apenas institucional. Vamos manter poderosa essa instituição. Não, é um projeto comunitário que se transfere, que impacta a nossa existência. É sobre isso. Eu vejo assim, eu não consigo viver em outra comunidade que impacte tanto a minha existência, se não sendo essa casa, esse lugar que impacta o meu chão, que dá sabor, que dá sentido, que reverbera, que alarga a minha consciência, que me ilumina, para que a gente possa tornar o nosso cotidiano leve e suave. Vamos orar? Deus, obrigado, porque a gente
acredita que esse lugar, esse espaço de fé, muito mais do que as paredes, mas é o que se revela a partir delas. A gente tem aqui uma comunidade operante, uma comunidade que se transmuta nesse espaço de acolhimento e que ressoa uma fé que fortalece o nosso jeito de ser gente e celebra o nosso jeito de ser gente. É uma fé que acredita na ação do pequeno gesto, juntando irmãos e irmãs, para que esse projeto se mantenha firme, intenso, presente na vida daqueles e daquelas que também mais precisam. É isso. E a gente deseja colocar aqui. Amém. As nossas crianças podem sair com a Ana Lúcia ali já esperando o encontrinho do nosso cultinho. Agora eu posso declarar presença forte em mim. Eu posso dizer, habitas aqui, porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida, minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar, hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem separar e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. sentido na vida, minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar, hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar e jamais irão romper
hoje livre sou. Amém. Eu queria só Gente. dizer um versículo antes, que me atrapalhou. Quando a gente estava vendo essa música, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Gálatas. Só isso mesmo. Amém. Gente bonita, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós começamos em julho um movimento de atualização da nossa comunidade. Para que isso? A gente, nesse semestre, nesse segundo semestre de 2025, nós temos interesse em alguns projetos. No entanto, para a gente dar conta desses projetos, a gente precisa quem está disposto a estar envolvido neles, se identifica com eles, e também conhecer um pouquinho de cada um de vocês, de entender qual é a relação de vocês com a nossa comunidade, né? Então, a gente tem um QR Code aqui. Wendel, você consegue apagar todas as luzes ali para facilitar para o pessoal? É uma ficha que você pode fazer, é Google Forms, rapidinho, você consegue fazer a leitura desse QR Code. Se você não conseguir fazer essa leitura, você pode procurar o Igor aqui, ó, que consegue te ajudar, que está ali atrás. Ele está com um boné do Ceará ali, do Vozão, está decepcionadíssimo, né? Conta de ontem. Ele está irado. E aí, gente? Mas aí, assim, qual é o propósito e o intuito disso? É para a gente fazer essa atualização, né? E para a gente poder, já a partir da semana que vem, que é a primeira semana de setembro, a gente poder estar se debulhando, se detalhando em cima dos dados, das informações, porque a gente tem muitos projetos interessantes que a gente quer estar tocando nesse semestre, nesse segundo semestre de 2025. Sobre isso, tá? A gente vai divulgar novamente no nosso grupo, né, do WhatsApp, que nós temos da Igreja Bethesda, que é uma forma da gente poder mobilizar e para a gente poder encerrar o levantamento dessas informações. Tá certo? Queria chamar aqui o pregador dessa manhã. Pode acender aí. Não, pode. A de cima, deixa apagado isso. Pronto, obrigado. Bom dia, que a paz de Jesus abençoe os nossos corações nessa manhã de domingo. Bom demais estarmos aqui juntos. Algumas coisas são muito preciosas para mim. Eu gostei demais quando vi o Wendel aqui, fazia tempo que a gente não se via. Tenho um carinho enorme pelo Wendel. O Wendel é um parceiro de longa data. A gente deve se conhecer aí, pelo menos, no primeiro momento, superficialmente, há uns 30 anos, né? Ou mais. Né? Então. Ih, rapaz, então tem mais tempo, viu? Tem 40 anos, será? Eu tinha cabelo. E você não era tão engraçadinha assim, né? Tá bom. E gostei demais de ver o Rodrigo aqui também, no teclado, cantando ali. Né? Essas graças que uma comunidade nos oferece. O Johnny foi muito feliz quando ele disse que o que acontece aqui é irrepetível, né? Confluência de sentimentos, olhares, memórias, saudades, tudo isso faz uma alquimia, né? Produz uma alquimia sagrada, santa,
que é a experiência da fé em comunidade. Eu acho fantástico o alcance que a gente tem através das transmissões. A gente sempre se alegra muito. Inclusive, algumas pessoas chegaram aqui depois de ter conhecido a gente em algumas dessas transmissões. O período da pandemia foi incrível. Mas o culto na tela, ele é um culto capenga, né? Lamento dizer. Eu não sei se eu estou sendo assim muito conservador, muito tiozão, mas eu acho que a experiência pela tela é uma experiência menor, né? É a cópia da cópia, é a imagem da imagem. A experiência viva, ela pede presença, né? E cria esse ambiente que o Johnny disse que é irrepetível. Que benção a gente estar aqui junto hoje. Ministração do Piero. Ele deve ter adivinhado a minha reflexão, porque eu vou fazer um caminho pelo Apocalipse. A última canção do louvor comunitário é uma canção do Apocalipse, é a proclamação do Apocalipse, e daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Queridos, a gente está com um probleminha, e ainda bem que a gente tem uma estrutura leve, flexível, móvel, né? A gente escolheu ser essa igreja aqui sem um endereço fixo, né? Sem um prédio nos comprometendo. No próximo domingo, que seria a nossa Santa Ceia, ou será, nós não vamos contar com a estrutura do meridional. Não podemos contar. Isso foi antecipado para mim há um mês e meio, no novo contrato que a gente assinou na renovação de contrato. E porque é um feriado nacional, segundo alegou a administração, eles já tiveram problemas trabalhistas por causa disso, então eles não podem funcionar. E deixando de lado as questões que podem ser levantadas, é o fato que nós temos diante de nós. Então nós temos algumas possibilidades, ou duas possibilidades. Uma, fazermos no domingo mesmo, em um outro lugar, que a gente se deu conta disso hoje de manhã. Eu fui avisado, mas não me dediquei ao assunto, não levei em consideração. E achei até que fosse um equívoco, um contrato que foi copiado de outro, mas isso foi colocado para a gente hoje de manhã. Então, ou a gente faz em outro lugar no domingo de manhã, ou a gente antecipa no sábado à noite. O que eu acho uma boa ideia também, não é? A gente pode fazer aí às 19 horas, que é um horário tranquilo, né? E ao invés de fazermos no domingo. Bom, no parque, ao ar livre, um culto ao ar livre. Bom, aí a gente vai conversar melhor sobre as possibilidades. Então, eu fiz alguns contatos. A gente pode, inclusive, fazer sábado aqui mesmo, né? Eu fiz alguns contatos, ainda não consegui ter as devidas respostas. Eu imagino que entre segunda e terça-feira, ou ainda hoje, quem sabe, a gente tenha a definição. Bom, pastor, como é que eu vou ficar sabendo? Né? Pela bênção da tecnologia, é bem fácil. Então, nós temos o grupo no WhatsApp, ele é um mural de informações, ele é um grupo fechado, é apenas para nós informarmos as pessoas interessadas na programação da Bethesda, o que está por vir, né? A gente se organizar melhor. Se você ainda não faz parte desse grupo, você pode acessá-lo de várias formas. Através de um dos pastores, a gente pode adicionar você lá no grupo, colocar você, a linguagem do Orkut ainda, adicionar. A gente pode colocar você lá no grupo, ou você faz isso sozinho através do perfil da Bethesda. Igreja Bethesda Fortaleza, ou Bethesda For, @Bethesda For, é o perfil da Bethesda no Instagram.
que é talvez a mídia que a gente mais mobiliza, né? Pela qual a gente mais mobiliza. Vá lá, pode fazer isso agora, inclusive. Você entra no perfil, lá no Linktree do perfil, e ali você tem o acesso ao grupo do WhatsApp. Segue o caminho ali e você vai se adicionar ao grupo, tá bom? E a gente vai te informar, vai saber o caminho que será feito. Domingo que vem é um momento assim, muito importante para nós, porque é a Santa Ceia, né? O momento, o café comunitário. Eu prezo muito, acho muito importante esse tempo em que a descontração ela invade, né, a solenidade do nosso culto, né? E a solenidade invade, né, a descontração da comida, da conversa, e isso eu acho que é sagrado na nossa formação como igreja. Acho mesmo, eu não estou... Você vai dizer, pastor, você é muito deslumbrado. Sou, por isso é que eu sou pastor. Pastor que não é deslumbrado tem sérios problemas no exercício da sua profissão. Tem que ter um certo encantamento, um certo deslumbre. E eu acredito muito nisso mesmo que eu acabei de dizer. Tá bom? Então nós vamos informá-los. E aí na semana aguarde notícias. Eu vou evangelizá-los agora de manhã. Coube a mim essa missão de proclamar o evangelho à nossa comunidade. Eu lamento muito não estar aqui no domingo passado. Eu gosto muito de ouvir o Johnny. Acho que a reflexão do Johnny é aguda, pertinente, e a gente não conseguiu, teve um problema técnico aqui na gravação, um cabo fundamental que quebrou, né? A gente precisa ter um kit reserva, viu, dessas coisas, para não acontecer de novo. Então, quem não veio, perdeu. Mas não deixa de ser uma certa vingança, né, Johnny? Você não veio? Perdeu, né? Não perca mais, porque é irreparável. Tá bom? Mas eu hoje tenho essa missão e eu faço isso com muita alegria. É um momento significativo da minha semana poder dividir com vocês o Evangelho de Jesus. No Apocalipse 2, capítulo 2 do Apocalipse, a partir do parágrafo 12, do versículo 12, a gente vai fazer essa leitura e conduzir a nossa reflexão. Eu uso aqui a tradução do Frederico Lourenço, a primeira tradução direta dos documentos mais antigos que nós temos da Bíblia para a língua portuguesa, direto para a língua portuguesa. Diz assim: E ao anjo da congregação de Pérgamo, uma das 7 igrejas da Ásia, contempladas com cartas escritas por Jesus, segundo João, ao anjo da congregação de Pérgamo, escreve. E aí João é o escrivão a serviço de Jesus. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Uma espada com 2 gumes, corta dos 2 lados, então tem um poder de penetração. E a gente sabe que na linguagem bíblica, essa espada é a palavra, é o exercício da palavra. Conheço onde moras, onde está o trono de Satanás. Permitam-me um parêntese aqui. Abrir parênteses. O trono de Satanás provavelmente é uma referência mal criada, atrevida, é uma referência rebelde ao primeiro templo que foi construído no Império Romano para o culto imperial, para o culto do imperador, do César, que tinha o nome de Senhor, tinha o nome de Deus, né? O imperador de Roma tinha nome de Deus, título de divindade. O primeiro culto que fizeram, e ali estava um trono onde ele era exaltado, foi em Pérgamo. Provavelmente a referência é essa, e atrevida. Aí onde Satanás senta no trono,
onde aquele diabo, aquele cão, né? Onde aquele demônio senta no trono, apesar de você estar aí, conheço onde moras, e seguras o meu nome e não renegaste a minha fé, até no dia de Antipas, a minha testemunha. Quando você vir testemunha nos evangelhos, no Novo Testamento, a palavra aqui é mártir, alguém que morreu por sustentar uma verdade que os poderosos não querem ouvir. Morreu por isso. Antipas, a minha testemunha, o meu fiel, que foi morto no meio de vós, onde Satanás habita. Eu só consigo ler assim, é atrevimento. Mas tenho poucas coisas contra ti. E aqui a carta segue o modelo das 7 cartas, né? As 7 cartas começam com elogios, com percepções de atitudes louváveis na igreja, a qual ela é direcionada, seguida por uma advertência. Uma ou 2 cartas têm exceção a esse roteiro. E aqui vai a advertência, e a advertência vem com uma ênfase: eu tenho poucas coisas contra ti. E quais são elas? Porque tens aí alguns que dão força, acho que eu pulei aqui alguma coisa. Mas tenho poucas coisas contra ti, tá? Que dão força ao ensinamento de Balaão, ele que ensinou Balaque a lançar um escândalo diante dos filhos de Israel. Lembra daquela figura que foi contratada para profetizar contra Israel e subiu em cima da sua mula, e no caminho a mula começou a profetizar para ele? Lembra disso? É uma cena muito curiosa do livro dos Números. A lançar um escândalo diante dos filhos de Israel para levá-los a comer carnes imoladas a ídolos e a fornicar. A palavra aqui é exatamente essa, por isso que ela está aqui, a se prostituir. Também tens uns que do mesmo modo dão força à doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, se não o fizeres, venho encontrar contigo depressa e lhes farei guerra com a espada da minha boca. Aí ficou mais claro a metáfora, né? Com a palavra é essa espada que fere, né? Que corta, que desperta, que traz à tona, que revela, versículo 17. E aí o texto é de uma beleza, de uma grandeza. Eu quero lê-lo com essa solenidade, com o lirismo que esse texto tem. Quem tem ouvido, que ouça aquilo que o Espírito, que o sopro diz às congregações. Ao vencedor lhe darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra estará um nome novo escrito, o qual ninguém conhece, a não ser quem a recebe. Nem Deus sabe. Só você sabe desse novo nome, que é seu. É o seu novo nome. Eu queria orar com vocês, se vocês puderem deixar que eu conduza essa oração, que ela seja do teu coração. Obrigado, Deus, por esse tempo tão caro para nós. Nós não ficaríamos aqui se ele não fosse caro. Ninguém vem aqui para se distrair. Ninguém vem aqui do nada. A gente vem carregando esperança, desejo, sede de sentido. A gente vem carregando expectativas.
E isso torna esse instante tão cheio de significado, tão cheio de valor, a ponto do apóstolo dizer que é um peso de glória, é uma gravidade que está aqui e que pesa gloriosamente sobre nós. Não é um peso que esmaga, é um peso que promove, que dá valor à nossa vida, e a gente reconhece isso e te agradece, Deus. Cuida de cada coração, do coração abatido, daqueles que estão hoje tão cansados, dos que perderam o gosto por viver, dos que precisam de ajuda, dos que buscam uma palavra. Senhor, que os nossos corações sejam cuidados pelo Teu Espírito, pelo sopro, que a gente não vê, essa presença misteriosa, mas que nos toca, que nos fala, que nos acolhe hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom, infelizmente, muito infelizmente, ao ler um texto como o do Apocalipse, a gente tem que começar se livrando das desleituras, né, das sabotagens recentes do cristianismo ao texto apocalíptico. O texto apocalíptico, que tem essa linguagem exuberante, cheia de imagens fortíssimas, de monstruosidades híbridas, né? Um leão que tem cara de cordeiro imolado, né? Serpentes, aves, ou pessoas com asas, muitas asas, e nas asas muitos olhos. Então, toda essa linguagem, ela foi sabotada por uma tentativa, um esforço de reduzir o texto do Apocalipse a uma certa cartomancia evangélica, cristã, ou cartas de tarô, né? Abre o Apocalipse e os especialistas, aqueles que têm, né, uma unção, uma revelação, são capazes de decifrar o futuro da humanidade. O que seria por si só horroroso. Imaginar que nós estamos aqui apenas fazendo jogo de cena, né, cumprindo um script, está tudo escrito, a ponto de um Apocalipse poder revelar, né, é muito frustrante, torna a vida humana um nada, né, um vazio. Mas não é. O livro do Apocalipse, em momento nenhum, não é isso. Ele é uma revelação, mas não a revelação do futuro, é a revelação de Jesus. E uma revelação atrevida. Então, assim, a chave que tem que virar para entender o Apocalipse é a da subversão, que está na base do cristianismo. O cristianismo nasce como uma religião de periferia, de marginalizados, de gente esquecida, esmagada pelos poderosos, que se atreve a dizer que nada desses poderosos tem valor, que o verdadeiro valor está no Cristo Nazareno da periferia. Ele. Então, é um texto atrevido. Está dizendo mais ou menos assim: vocês acham que é a glória do César? O que é a glória de César e dos poderosos diante da glória do Nazareno, que foi esmagado e humilhado na cruz do Calvário? Ele é o nome que está sobre todos os nomes, que nós cantamos hoje aqui. Então é uma coisa atrevida, sabe? Não é prepotência, não é coisa de quem está no poder e diz: me exaltem porque eu sou bom, me exaltem porque eu sou poderoso. Ao contrário, é coisa de quem foi pisado, esmagado, da maneira mais cruel, mais banal possível, aos olhos de todos, na cruz do Calvário, humilhado ali, e esse povo está dizendo que esse humilhado, esse cordeiro morto, ele sim, no seu amor, é o Senhor de todas as coisas. Que não existe poder
que possa estar acima do maravilhoso amor de Deus revelado em Jesus. É o Apocalipse. E aí, para você entender o Apocalipse, você precisa seguir o roteiro de João. E ele começa contemplando 7 cidades da Ásia Menor e se refere a elas como a igreja que está lá, a congregação que está lá. E essas cartas, elas carregam o sentido do Apocalipse. E qual é? Que o Apocalipse, ele é escrito para gente exausta. Gente que não para de sofrer. Gente que não para de ser frustrada. Gente que não para de ser decepcionada. Gente que cansou de sonhar. É para essa gente que o Apocalipse é escrito. Gente que tem a sensação amarga, cruel, de não conseguir mais acreditar na existência. De gente que pode chegar à conclusão de que há uma tirania aí, seja ela qual for, há uma tirania que é insuperável e que de nada adianta lutar. É perda de tempo. Gente que pode chegar à conclusão de que não vale a pena insistir na fé, insistir no amor, insistir no sonho, insistir na esperança. Quem é que pode entender o Apocalipse? Não é quem está no poder. Por isso ele tem essa linguagem toda cheia de símbolos. Quem pode entender o Apocalipse? Quem pode chegar a essa conclusão? Não vale a pena. Quem está prestes a chegar a essa conclusão? Quem está lidando com a incredulidade, mas não a incredulidade no sentido de prepotência, mas a incredulidade do cansaço. Não consigo mais crer. Não dou mais conta de acreditar. Né? A humanidade é um projeto que deu errado. De gente que quando chega a essa, de gente que chegando a essa conclusão, precisa ouvir o Apocalipse. É para essa gente. Por isso que ele tem essa linguagem grotesca, né? Cheia de quimeras. A quimera era uma figura da mitologia que ela fazia um hibridismo, né? Entre um cordeiro, um leão e uma ave, né? Havia esse hibridismo. Não, desculpa, ave não, uma serpente. Era um cordeiro, um leão e uma serpente. As 3 cabeças, os 3 corpos em um só ser. Uma figura monstruosa, uma monstruosidade. Que é muito parecida com o que a gente vê aqui no capítulo 5, versículo 6. Ele vai dizer assim, ó, João. De fato vi um cordeiro, que ele já chamou de leão. Né? Vi um cordeiro, estava sobre o trono com os 4 seres vivos e os anciãos. Esses seres vivos, eles têm muitas asas, e todas as asas, muitos olhos. Já disse antes o texto. Estava de pé, como que imolado, como morto. Um cordeiro, quem senta no trono é um cordeiro morto. Né? O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, essa imagem grotesca, além de cifrar uma mensagem, né, de esconder uma mensagem entre símbolos, lógico, são oprimidos que têm medo de serem descobertos. Mas, além disso, são imagens que causam espanto. Né? Porque o Apocalipse é escrito para despertar. É um escrito de despertamento. De gente que está dormindo de fraqueza. De gente que está dormindo de desesperança. De gente que está dormindo de desgosto, de amargura. É para essa gente que tem o sono do cansaço que o Apocalipse é escrito. Por isso essas imagens assustadoras. Para acordar, para não desistir, para não deixar de lado. E aqui no meio dessas 7 cartas, a carta escrita a Pérgamo, que é uma delícia de carta. Né? Como eu disse, o roteiro é sempre aquele, de elogios. É uma igreja resistente,
é uma igreja leal, são pessoas leais, e isso é elogiado, é exaltado por Jesus, segundo João. João escreve, mas é Jesus que parece ditar as cartas, né? É louvável a força dessa igreja, porque ela é leal, e você sabe o quanto alguém é leal, é o quanto essa pessoa está exposta a chances reais de quebrar seus compromissos, né? Ela é leal num lugar que é a casa do cão, que é a casa de Satanás, onde está o trono de Satanás, onde estava Antipas. Depois de Antipas, eles continuam leais. O cara que foi martirizado por causa da fé. E eles são leais, isso é elogiado. Mas eu tenho algo contra ti. É o que vai dizer Jesus. Eu tenho contra ti. E aí, são duas questões apontadas que são de difícil compreensão. Uma delas é a doutrina dos nicolaítas. O que é a doutrina dos nicolaítas? Não faço a menor ideia. E vou dizer para vocês, quem diz o que está forçando a barra. Não dá para saber. Alguns dizem de um Nicolau, que seria um dos 7 diáconos eleitos lá na igreja primitiva, e que ele iniciou um movimento que se apropriou de práticas idolátricas, práticas do culto pagão, como a das prostitutas cultuais, né, em que os homens eles tinham relações com essas mulheres que eram sacerdotisas, né, e ao se relacionarem com elas, eles agradavam as divindades da fertilidade, da prosperidade, né, também a dos sacrifícios desse povo, e toda a farra e a comilança e a bebedeira que fazia parte do culto. Então era um culto alucinógeno, vamos dizer assim. E aí alguém fala disso, porque de fato essa era uma dificuldade das igrejas nessa época. Nas cartas de Paulo você vê essas denúncias, carta de João, havia essa dificuldade. Mas a gente pode dizer que esse Nicolau é esse Nicolau, e que havia essa doutrina, e que a doutrina era essa que eu estou dizendo para vocês? Não. Então assim, a gente não faz a menor ideia, deve ser uma coisa bem feia. Deve ser um troço bem ruim, essas doutrinas dos nicolaítas, mas a gente não faz a menor ideia do que seja. Agora, o ensinamento de Balaão, e eu trouxe vocês até aqui, para a gente partir dessa percepção. Esse a gente pode dizer o que é. Porque se tornou simbólico. Um símbolo de como a gente é contaminado. Balaão, essa figura, eu queria que você prestasse bem atenção nela, porque ela é importante na compreensão da Bíblia. Se tornou o símbolo de como a gente se ferra. De por onde a desgraça entra na nossa vida. Não é o pecado, porque o pecado faz parte da vida humana. Mas a desgraça, a tragédia, a perda mais terrível que a gente pode ter, a perda de si mesmo. Balaão, ele é, lá em Números, entre os capítulos 22 e 24, depois acho que no capítulo 30 novamente, você tem a história de Balaão, é divertidíssima, leiam. Leiam e se divirtam com essa linguagem mítica e cheia de imagens do texto bíblico. Balaão é contratado por Balaque, rei moabita, rei dos midianitas. Ele está com medo do povo de Israel que está crescendo, ficando forte, ficando cada vez mais cheio de si, mais capaz. E um povo que está forte, um povo que enriquece, é sempre um perigo, né, para os seus inimigos. Balaque contrata Balaão, que é um profeta. A figura do profeta, gente, no Antigo Testamento, é uma figura muito interessante. Não é uma figura certinha, igual a do sacerdote. O sacerdote ele é todo bonitinho, certinho, ele ensina ali, cumpre a lei e tal, ele está no templo. O profeta, ele é assim, meio maluquete, assim, sabe? Meio vida louca. O profeta, ele é bem vida louca.
entram em êxtase no meio de todo mundo e começam a dançar, e eles são chamados de videntes, e usam técnicas teatrais, dramáticas. Eu sou fã dos profetas. Se eu tivesse que escolher um modelo para ser pastor, seria dos profetas, que eu acho bem massa. E ele contratou um profeta para ele jogar um mal olhado em Israel, para ele fazer uma mandinga, para ele fazer um trabalho espiritual contra Israel, para amaldiçoar Israel. Pô, Balaão topou na hora, estava precisando de grana, né? Que mal tem, né? Que mal tem. E aí ele vai, sobe numa mula, em direção lá a Balaque, para aceitar a proposta e profetizar contra Israel. Só que ele não contava com a inteligência de uma mula. No caminho, a mula vê um anjo. Olha que cena legal. Eu não estou inventando não, tá lá, meu. Vai lá ler. Você está com essa cara de, pastor, vai. Vê um anjo, a mula vê o anjo. O profeta não vê o anjo, mas a mula vê. E aí ela para, diz, opa! Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Típico desse animal, né? E aí Balaão fica revoltado com a mula e taca o chicote nela. Deixa de ser burro. E a mula não vai. E aí, quanto mais ele bate, aí chega uma hora que a mula diz, aqui quem fala é o Senhor. Eu, o Senhor teu Deus, falo contigo. É muito bom um negócio desse, cara, porque assim, eu sempre penso, a piada é sempre essa, né? Se Deus usa uma mula, por que não vai me usar, né? Se Deus usa uma mula, por que não vai te usar, irmãos? Pode dizer para o irmão que está ao lado. Deus usou uma mula, vai te usar também. Seu filho de um jumento. Ela começa estou brincando, tá, gente? Ela começa a profetizar, a mula. Primeiro, Deus reclama que ele está batendo na mula. Bem legal isso aí, né? A mula profetizando e reclamando que ele está batendo na mula. Aí, a mula diz para ele, o óbvio. Não adianta você profetizar contra Israel. E a expressão é, como é que Deus vai amaldiçoar aquilo que ele abençoou? Quem é que pode? Quem pode amaldiçoar o que Deus abençoou? A vida não se define aí. Não é de cima para baixo. Não são as forças mágicas que são articuladas que te destroem. A tua crise não é produzida por razões sobrenaturais e mágicas. A tua crise é produzida por você, pelas escolhas que você faz, pelas coisas que você aprende a amar, pelos medos que você carrega. O teu tropeço não é uma força mágica que te destrói, que te empurra. O teu tropeço é feito das escolhas equivocadas que você faz. A tua desgraça não começa na boca de um Deus, de um demônio. A tua desgraça começa no teu coração. Jesus vai dizer isso. O que contamina um homem não é aquilo que entra pela boca, mas o que sai da boca, porque procede do coração. E aí Balaão tem uma grande ideia. Tá bom, não vou profetizar, não posso, avisa para Balaque, mas eu aprendi um negócio com um profeta bem ali. Aprendi um negócio com um profeta, e aí ele diz assim, olha, faz assim, seduza esse povo, para esquecer de quem é. Para esse povo se esquecer de quem ele é. Para essa gente esquecer a sua origem. Esquecer de si mesmo. E começarem a imitar vocês. Né? Criem mecanismos, a gente está falando aqui das forças do mercado, talvez. Criem mecanismos para que eles queiram se parecer com o que está dando certo, com o que chama a atenção. E esqueçam qual a vocação deles, qual a verdade deles, para que eles esqueçam de quem eles são. Então os ensinamentos de Balaão passam por isso, não é? Por aquilo que
Até a jumenta já sabia. E a gente é desviado da atenção. A gente perde a visão de si, perde a visão da própria história. Esquecer de quem se é, essa é a tentação. Esquecer de quem se é e tentar ser o outro, que a gente nunca alcança e nunca chega. O que nos faz tropeçar, portanto, não são bênçãos ou maldições de deuses, mas essas escolhas que a gente vai fazendo pelo caminho, escolhas que nos desviam da nossa verdade. Meu irmão, não há truques, a gente aprende para resolver a vida. Não tem atalhos fáceis, nem soluções mágicas. Não tem oração forte, corrente de fé, irmã do fogo, pastor ungido, profeta de revelação. A solução é se ver. Segundo o Evangelho, é se ouvir, é parar sozinho consigo, é encarar-se com honestidade. O caminho da libertação, o caminho de um sentido para viver, é esse caminho que nos coloca diante de nós mesmos. Uma fé que deixa de ser fuga de si mesmo, é uma fé em si mesmo. É acreditar em quem se é. Não acreditar em fantasias, nem idealizações, mas em quem você é. Agora eu preciso fazer essa ressalva, porque ao dizer isso aqui, isso pode se confundir com um manual barato de autoajuda. Mas qual é a diferença? É que essa fé em si não é um mecanismo de produtividade. Acredite em si mesmo, vai lá. Enriqueça. Vai lá, né? E você é empreendedor de si, né? Você é um empresário de si mesmo. Acredite no seu potencial. Na verdade, isso é perda de si. Isso não é empreender a si mesmo. Quando você se torna uma empresa, você já não sabe mais quem é. Você se perde. E é frustrante, é a causa das nossas depressões e dos nossos esgotamentos. Eu não estou falando disso aqui. Eu estou falando dessa fé que me faz ter um olhar corajoso para a minha verdade, para quem eu sou, para parar de fugir, para abandonar os atalhos. E aí é curiosa a ameaça que Jesus faz. É o seguinte, se vocês não pararem com esse negócio, essa fé escapista, se vocês não pararem com essa mania de fugirem de si mesmos, eu vou fazer uma guerra. Eu virei a vocês com a espada da minha boca. Vai ser uma guerra de palavra, meu amigo, guerra feia, hein? Pense, uma guerra de consciência, de dúvidas, de indecisão, de aflições, de conflitos. Pense numa guerra feia. É nessa guerra aí que Jesus chega para essa igreja. Mas quem vencer essa lógica, Jesus faz duas promessas. Um maná escondido e uma pedra branca escrita com um nome que ninguém sabe qual é, só você. Só você, ninguém mais. Deus não sabe. Não, Deus não sabe. Mas nem Nossa Senhora também é Nossa Senhora, não. Mas nem Satanás, menos ainda. Ninguém sabe. Só você sabe. E aí eu queria fazer duas conclusões com vocês sobre essa fé em si. Sobre acreditar em quem se é. Primeiro, uma fé em quem sou é um espanto libertador por tudo o que eu posso ser. Uma fé em quem eu sou é um espanto libertador por tudo o que eu posso ser. O maná, ele se tornou um dos grandes símbolos da provisão de Deus no caminho rumo à liberdade dos israelitas. Lembram? Israel tinha acabado de se libertar da escravidão e se colocou numa trajetória em direção à própria história, né? A sua terra prometida, o seu chão, a sua identidade, a sua liberdade. Para longe da opressão de Faraó
em direção à liberdade de ser gente, de ser povo, de ser nação. No caminho, certa manhã, eles acordam e veem uma espécie de sementes brancas no chão, que caíram junto com o orvalho, né? E eles tomam um susto diante daquilo. E aí alguém olhou e disse: maná! 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 Alguém pegou, encheu a mão. Maná! Maná! Porque é uma pergunta, gente. Maná é uma pergunta. Significa, o que é isto? Em hebraico. O que é isto? Né? E aí alguém que teve a coragem de perguntar o que é isto, moeu, fez uma farinha, misturou com azeite, sal e serviu com um bolo, né? E eu falei sal, mas o sal não está lá na receita. Mas a mistura com azeite está. E diziam que tinha gosto de mel. E esse bolo foi a fonte de carboidrato, de sais minerais, que sustentou esse povo durante muitos anos. Mas o curioso aqui é a gente entender que a provisão de Deus é uma pergunta, não uma solução mágica. É uma pergunta. O que é isto? É um espanto. Quem pergunta pela própria história, quem tem esse espanto, é capaz de uma reviravolta, é capaz de inventar uma novidade, de criar soluções, de fazer caminhos. Então, ao invés de se perguntar, ressentido, por que isso? Que é a pergunta que os ressentidos fazem. Por que isso aconteceu comigo? Por que fizeram isso comigo? Por que não foi diferente? Por que eu não dou certo? Por que as coisas não são fáceis para mim? Por que a vida é tão complicada para mim? Ao invés de se perguntar ressentido, por que isto? Pergunte-se com espanto e curiosidade, o que eu posso fazer com isso? Por que é um maná escondido? Porque está em nós, escondido e às vezes esquecido. Essa capacidade de se espantar diante da vida e fazer reviravoltas. Está em nós. Essa curiosidade, essa pergunta que pode revirar os fatos, que pode reinventar o nosso destino, que pode nos sustentar pelo caminho da vida. Você não será sustentado no caminho da sua liberdade com soluções mágicas. Você será sustentado no caminho da sua liberdade pela capacidade de se espantar e de se perguntar pela sua vida. Isso é lindo. Eu vou te dar esse... Se você tiver coragem de ter essa fé, que não embarca na maluquice de Balaão, nos desvios de Balaão, nas distrações de Balaão. Se você tiver coragem de ter essa fé, que é fé em si, essa fé que é escuta corajosa, que é um olhar honesto para si mesmo, se você tiver coragem, eu vou te dar esse maná escondido. E o que te vai sustentar é essa capacidade de se espantar graciosamente com as coisas que te acontecem. É que a gente entende a fala bíblica do apóstolo Paulo aos Romanos. Que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Por quê? Porque qualquer coisa, as coisas boas e as coisas ruins, esse espanto te dará coragem de fazer uma pergunta que não seja ressentida, mas que seja graciosa. O que eu vou fazer com isso? Dá para moer esse troço e fazer um bolo que vai ter gosto de mel. Segundo, uma fé em quem sou é ver-se livre dos significados e sentenças que colaram em mim. De novo, uma fé em quem eu sou é ver-se livre
dos significados, dos valores, das sentenças que colaram em mim, as quais eu fui condenado a ter que ser essa pessoa que os outros acham que eu sou. Tem uma coisa muito interessante com o nosso nome. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Esse teu nome, antes que você aprendesse a atender quem te chama, né? Antes que você aprendesse a atender aquele que chama você, te deram um nome. Você ainda nem sabia o que era isso de atender a um chamado, e você já tinha um nome. E esse nome que você recebeu, se você me permite, é o maior peso que você carrega na sua vida. O maior peso que você carrega na sua vida é esse nome que alguém te deu, que você não escolheu, que foi imposto. Por quê? Porque nesse nome que nos dão, não há ingenuidade. Não é só uma coisa fofa que alguém ouviu. No nome, há expectativas de quem você precisa ser, de quem se espera que você seja. Há desejos ali nesse nome que te deram. Desejos frustrados, pior. Os desejos frustrados de quem te deu o nome estão nesse nome que te chama. As faltas angustiantes dessa família que te deu um nome estão aí nesse nome. No nome está o desejo de que façamos nossa família feliz, de que sejamos a presença que faltou, o amor que falhou, o sonho que não se realizou, o pai e a mãe que os avós não deram conta de ser, a liberdade que não se teve, a inteligência que foi colocada em dúvida, a realização do que foi só decepção, está tudo aí nesse nome. E assim nós nos desenvolvemos. No nosso nome vai se agregando, vão colando camadas de significados. É a pessoa que vamos nos tornando aos olhos dos outros. Então, quando alguém diz Elienai, esse Elienai, ele é a pessoa que eu me tornei aos olhos das pessoas, aos olhos dos demais. Então, quando nos chamam o que significamos. Ou chamam o que as pessoas acham que nós significamos. Fraquezas, debilidades, potências, promessas, frustrações, críticas, não é? E também nós fazemos escolhas, também assumimos papéis, também aprendemos a ter o prazer com a imagem que achamos que temos diante dos outros. Aí eu pergunto de novo, o que é que se diz quando se diz o teu nome? O que é que se diz quando se diz Thales? Na boca dos teus amigos, na boca da tua família. O que é que se diz quando se diz Noquinha? O que é que se diz? Vocês lembram do joguinho que a gente tinha quando era criança? Eu vou terminar agora. Lembra do joguinho que tinha? Escolha 3 bichos que você gosta. 3. E por que você gosta? Aí a gente escolhia os bichos, tudo animadinho. Cachorro, cobra, gato. Aí, depois que a gente dizia por que a gente... eu gosto do cachorro porque ele é alegre. Eu gosto da cobra porque ela é astuta. Eu gosto do canário porque ele é feliz, ele canta alegremente. Tá. Aí alguém dizia no final da brincadeira, lembra? Vocês não fizeram essa brincadeira? Vocês não foram crianças como eu. Aí, depende tem várias formas de fazer esse joguinho, né? E aí a gente descobre no final que o primeiro animal que a gente escolheu e por que a gente escolheu é o que os outros acham que nós somos.
O segundo animal é o que a gente acha que os outros pensam de nós. E o terceiro animal é o que a gente realmente é. Né? E aí, é um joguinho interessante de autoconhecimento, né? De como que o inconsciente se revela no lúdico, né? A gente pensa essas coisas e o lúdico ajuda a gente a revelar o que... Bom, é um joguinho bobinho, não tem nada a ver, tá, gente? Mas ele fala um pouco sobre esse movimento. Mas a verdade é que nesse nome que a gente construiu e que nos foi dado, ou que foi construído em nós, na nossa história, tem um peso aí de sentenças que querem nos definir do destino que a gente tem que ter, que a gente tem que realizar para a mãe, para o pai, para o irmão, para as pessoas, para a igreja. Significados que querem nos enquadrar. É isso que você tem que ser. Significados que você não pode frustrar nas pessoas. Quem somos aos olhos dos que nos conhecem. E também o que nós aceitamos, ou aprendemos a aceitar. E até, de uma certa forma, criamos um prazer de significar isso para algumas pessoas. E a beleza que a gente vê aqui na promessa de Jesus é a beleza de uma libertação. Uma pedra branca, ou seja, não tem nada escrito ali nela. Toma aqui, ó. Escreve teu nome. O nome que você quer ter. Que identidade você quer ter? Quem você quer ser? Para um pouquinho, olha para si. Dê ouvidos ao teu corpo, à tua existência, o ouvido mais fino a quem você é. Quem é essa pessoa que você quer ser? Não o que os outros querem. Não o que você foi treinado para significar. Os fracassos, os tropeços, os erros que te definiram. Não. A pedra está em branco. E nela vai ter um nome que é novo, inédito, que é revolucionário, que é redentor, um nome de salvação que só você conhece. Olha o tamanho da liberdade anunciada por Jesus para mim e para você. Você pode ficar em pé junto comigo? O que o teu nome pode significar? Nós precisamos desse momento de oração. Eu queria te convidar a fazê-lo com toda a reverência de que você é capaz. Se você puder fechar os olhos junto comigo. Nós temos uma canção que está sendo preparada para nos ajudar a orar. Eu queria que você fechasse seus olhos. Não é a hora de conferir as notificações. Enfia esse Satanás aí no bolso. Sem bolso. Deixa esse bicho calado. Olha para o teu coração agora. Ter fé em si não é se tornar egoísta. É saber de si. É cuidar de si. Tenha coragem. A gente fecha os olhos para poder se ver melhor, se olhar melhor, se ouvir melhor. A proposta de Jesus é que divino é recebermos essa pedrinha branca, né? Deixa eu explorar aqui essa simbologia. Essa pedrinha branca que está em branco.
a vergonha que te impuseram, não é a condenação que te impuseram, porque em Jesus Cristo nenhuma condenação há, nenhuma condenação há. Você não está condenado a repetir os significados que impuseram a você. Você não está condenado a ser, para o bem ou para o mal dos outros, o que te sentenciaram. Respira fundo, porque em Jesus você está sendo liberto. Para ser quem você pode, para ser quem você quer ser. Não é a subjetivação do mercado profissional. Você não é isso. Você não é o empreendedor de si. Você não é o homem que tem que fazer sucesso, a mulher que tem que dar conta. Você não é. Você é mais do que isso. Você é tudo o que você pode e quer ser, que você dá conta de ser. Vamos cantar essa oração. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti.
flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Farol que brilha à noite, Onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Aleluia. Aleluia. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e o encorajamento do Espírito Santo estejam sobre todos